Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Lucas 19, a história de Zaqueu, o publicano, né? Vamos entender essa história. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de estatura pequena. E correndo ali diante, subiu em um sicômoro para ver, porque Jesus havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quádruplo. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E ouvindo eles essas coisas, lhe prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Amém? Queridos, essa passagem de Jesus na casa de Zaqueu nos mostra várias questões. Primeiro, né, quando Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar ali, ele rapidamente correu para ver quem era Jesus. E ao descobrir que Jesus iria passar ali, mas a multidão era muito grande, ele subiu em uma árvore, né? Em outras passagens nos diz que essa árvore era uma figueira brava. E ele subiu na árvore para tentar ver quem era Jesus, porque ele era de baixa estatura, ele era um homem pequeno. E a multidão era muito grande. Então, Jesus, ao ver aquela situação, disse para ele: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. Aqui nós vemos que Zaqueu desceu alegremente, porque este homem teve um encontro com Jesus. Ele abriu não somente a sua casa para receber Jesus, mas ele abriu o seu coração. Esse encontro com Jesus trouxe transformação à vida de Zaqueu. Quando Jesus ele chega num lugar que ele se encontra com alguém, há mudança de vida. Zaqueu disse a Jesus que se ele estava fazendo coisas erradas, se ele estava roubando as pessoas, que ele devolveria 4 vezes mais, né? Então, o encontrar com Jesus, ele traz mudanças às nossas vidas. Ele traz mudanças ao nosso comportamento. Ele nos transforma. E as pessoas que estavam à volta falavam: mas como que Jesus vai se encontrar com esse pecador? Porque ele era mal visto, porque ele cobrava impostos. Ele era o chefe dos cobradores dos impostos. Mas Zaqueu desceu e aceitou a transformação de Jesus em sua vida. E aqui nós podemos ver que Jesus ele veio para quebrar os protocolos. Porque ele diz assim: e disse-lhe Jesus: veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Zaqueu ele estava perdido, ele estava no caminho errado, ele estava fazendo coisas erradas, mas naquele dia Jesus encontrou com ele. E ele se abraçou com esse encontro. E ele se abriu para esse encontro com Jesus. Ele recebeu Jesus com alegria,
na sua vida. E ao receber Jesus com alegria, ele aceitou as mudanças de vida que Jesus trouxe para ele. Quando nós temos um encontro real com Cristo, nós não podemos mais ser os mesmos. Nós não podemos mais ter as mesmas práticas. Nós não podemos mais aceitar as mesmas coisas que outrora para nós eram coisas vãs e normais. Se você teve um encontro com Jesus, ou se você quer ter um encontro com Jesus, só basta você dizer: ei, Jesus, eu estou aqui. Venha fazer a sua morada na minha casa, no meu coração, na minha vida. Porque o Senhor, ele está disposto a transformar as nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos chamar a atenção dele. Nós precisamos olhar e dizer: Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida, transforma o meu ser. Porque a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus e nós abrimos o nosso coração para ele, há transformação em nossas vidas. Nós mudamos o nosso jeito de agir. Nós mudamos o nosso jeito de pensar. Porque ele nos transforma. Esse encontro de Zaqueu com Jesus foi muito importante, né? Zaqueu, Jesus ele fala para ele que ele estava perdido, mas ele veio para encontrar aquele que estava perdido. Assim como eu, assim como você. Nós somos os gentios. E como gentios, nós aceitamos a Jesus de maneira que os escolhidos não o quiseram. Então nós abrimos os nossos braços e aceitamos a ele. E isso faz com que nossa vida seja transformada, seja mudada, nossos caminhos, né? Zaqueu, ele tinha coisas erradas. Ele cometia coisas erradas. Mas a partir do momento que Jesus entrou na sua vida, ele disse para Jesus, olha aqui que ele fala. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Porque o que Zaqueu queria era ser perdoado pelos seus pecados. E Jesus diz para ele que veio salvação em sua casa. Hoje me convém pousar em sua casa. E esse mesmo Jesus, ele quer pousar na sua casa. Ele quer pousar no seu coração, na sua vida. Ele quer trazer a mesma transformação que ele trouxe para Zaqueu, para você, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Esse mesmo Jesus, ele está à porta batendo para que você abra. E se você abrir a porta, ele vai entrar e fazer morada. E com esta morada, ele vai transformar o seu viver. Ele vai trazer mudança. Ele vai trazer diferença de vida para você. E você vai ser transformado, libertado. E através da libertação do Senhor Jesus na sua vida, você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Você vai ver que você vai ter um olhar diferente para as situações, para as adversidades. Você vai ver que você tem um Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor venha fazer morada na sua casa, meu querido, minha querida. Que você venha ter um encontro verdadeiro com esse Senhor. E que Ele venha fazer transformações na tua e na minha vida. Que nós possamos ser impactados com a presença dEle. Porque é dEle, é para Ele, é por Ele que nós estamos aqui. Que nós estamos levando essa palavra. Que essa palavra de salvação. Não há outro que possa nos trazer salvação. Não há outro que possa nos trazer transformação, libertação. Somente Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele quer fazer morada na minha e na sua casa. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos achegar a Ele. Chamar a atenção dEle, dizer para Ele que nós estamos dispostos a ser transformados com a presença dEle em nossas vidas. Eu espero que essa palavra venha impactar o seu coração. Não se importe com o que os outros vão dizer, porque Zaqueu não se importou com a multidão à sua volta.
Zaqueu não se importou com as pessoas dizendo: quem é esse para entrar na casa do pecador? Zaqueu não se importou com o lado de fora, com a multidão. Ele apenas se importou com Jesus em estar na sua casa. Com Jesus transformar a sua vida. Não se importa com as críticas. Não se importa, meu amigo, minha amiga. Não ligue para o que os outros vão falar ou pensar de você. Se importe com aquilo que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, na sua vida. Se importe em chamar a atenção dele e dizer para ele que você está disposto. Porque a partir do momento que você fizer isso, a transformação do Senhor chegará na sua casa, chegará na sua vida. Eu espero que você tenha estado impactado com essa palavra, que essa palavra venha gerar frutos no seu coração. Eu quero agradecer e eu quero te dizer, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor venha gerar frutos em você e que você venha ser um ganhador de almas. Que você venha ser uma pessoa abençoada por Cristo Jesus e que o amor dele venha transbordar no teu coração ao ponto de que você sinta necessidade de transmitir este amor às outras pessoas à sua volta. Amém? E eu quero orar por você. Senhor Jesus, nesta manhã eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua graça, pela tua força que nos faz seguir, rompendo em fé a cada dia. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha fazer morada na casa, no coração e na família dessas pessoas que irão ouvir este vídeo, que irão ver este vídeo. Que a tua presença seja derramada sobre a vida delas. Que elas possam ser impactadas com a tua presença, com a tua transformação, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém. Amém. Fica na paz do Senhor, querido.